dias. Desde o passado dia 9 de março até ao passado dia 31 de março, tivemos uma evolução positiva, tendo diminuído de 118 casos por 100 mil habitantes a 14 dias para 62,4. E por isso, o ponto onde estávamos a 9 de março é este, o ponto onde nos encontramos a 31 de março é este, o que significa que claramente nos mantemos na zona, no quadrante verde da nossa matriz. Há, contudo, uma outra variável a ter em conta, que é o índice de transmissibilidade da doença. E aí nós podemos verificar que, relativamente ao chamado R, o ritmo de transmissão da doença, essa tem vindo a acelerar. E que era aqui que estávamos no dia 9 de março, é aqui que estamos no dia 31 de março. E, portanto, ao contrário da incidência que se dirige na boa direção, o ritmo de transmissão dirige para uma zona cada vez mais próxima do amarelo. Aquilo que é o resultado da aplicação combinada destes dois critérios mantém-nos ainda, de qualquer forma, claramente ainda no quadrante verde. Esta é a trajetória que temos vindo a fazer e que fomos fazendo ao longo destes dias, e este é o ponto onde nos encontramos. Significa, por isso, que devendo ter em atenção que, relativamente à variável do ritmo de transmissão, estamos a dirigir-nos para a zona amarela, estamos ainda na zona verde e, portanto, podemos dar o passo de avançar nas medidas de desconfinamento previstas para a próxima segunda-feira, dia 5 de abril. Há um aspecto que gostaria de chamar a atenção. Como enunciámos há 15 dias, esta avaliação deve ter em conta também a situação diferenciada no conjunto do país. E que, de acordo com o que os especialistas nos propuseram, devemos ter em conta que, se em duas avaliações sucessivas os mesmos concelhos estiverem acima do limiar de risco, nesses concelhos não devem avançar as medidas de desconfinamento. Neste momento, nós temos um total de 19 concelhos que estão acima do limiar de risco, ou seja, acima dos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, 6 dos quais, aliás, acima dos 240 novos casos. Esses 19 concelhos estão aqui devidamente sinalizados a vermelho e os especialistas disseram que, se numa segunda avaliação se mantiverem nesta situação, isto significa que eles próprios e que os concelhos envolventes devem ser objeto de medidas particulares. Por isso, concelhos como Alandroal, Albufeira, Beja, Borba, Sinfãs, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, Lagoa, Marinha Grande, Penela, Soura, Vila do Bispo, Vimioso e, sobretudo, Carregal do Sal, Moura, Odmira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior são 19 concelhos onde é preciso ter especiais cautelas para assegurar que os casos que existem são devidamente identificados, isolados, travadas as cadeias de transmissão, de forma a que daqui a 15 dias não estejam nesta situação e, portanto, possam avançar com o resto do país, como todos desejamos, para a fase subsequente. Para já, neste momento, o avanço será igual em todas as zonas do país, em todos os concelhos do país. Como todos sabemos, estamos a viver uma época especial. Amanhã é Sexta-feira Santa e estamos a viver a época da Páscoa.
É uma época especial, tradicionalmente de reuniões de família e de convívio. Eu gostaria de recordar que até ao final do dia 5 se mantêm em vigor as medidas de proibição de circulação entre concelhos e que devemos evitar todos os convívios que ultrapassem o convívio entre as pessoas com quem coabitamos. E evitarmos os convívios com outras pessoas é absolutamente fundamental. O tradicional almoço de Páscoa deve ser mesmo evitado. Como é mostrado várias vezes no spot que está a passar em todas as televisões e que aqui temos em fotografia, nestes momentos de convívio, em que as pessoas se juntam à volta da mesa, naturalmente sem máscara, ao respirarem, ao falarem, ao comerem, estão a expelir partículas que nós não vemos, mas que são focos de transmissão da doença. Por isso, é fundamental, para termos todos uma Páscoa segura, que cada um não só se proteja, mas como proteja os outros. E quando estamos a falar da nossa família, estamos seguramente a falar daqueles que nós todos queremos proteger em primeiro lugar, e por isso renovo o apelo para que todos façamos o esforço de evitar que desta Páscoa possa ser uma Páscoa infeliz. Isto dito, a partir de segunda-feira, podemos passar à segunda fase do desconfinamento. Nessa segunda fase do desconfinamento, há um conjunto de atividades que são retomadas. Desde logo, de atividades escolares. Agora, para além do pré-escolar, para além do primeiro ciclo, abrirão as escolas do segundo e do terceiro ciclo. Abrirão também os respectivos ATLs para essas idades. Vão reabrir também os equipamentos sociais na área da deficiência e os centros de dia. Na área económica, as lojas com porta para a rua com menos de 200 metros quadrados deixarão de ter de vender ao postigo e passarão a poder ter as suas portas franqueadas ao público para, de acordo com a lotação e as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde, poderem fazer atendimento presencial dos seus clientes. No que diz respeito à restauração, as esplanadas poderão abrir, esperemos que seja um bom tempo para poderem abrir, mas gostaria de recordar que não pode haver grupos com mais de 4 pessoas e que, mesmo na esplanada, devemos manter todas as cautelas. Obviamente, quando estamos a tomar o café, seguramente não estaremos com máscara. Quando permanecermos no café, à conversa, mesmo ao ar livre, devemos manter a máscara para evitar os riscos de transmissão. Também, a partir de segunda-feira, as feiras e mercados de levante, desde que tenham a autorização do respectivo Presidente da Câmara, poderão voltar a funcionar para a comercialização de bens não alimentares, visto que outros bens alimentares já é permitido. Abrirão também, a partir da próxima segunda-feira, os museus, os monumentos e os palácios nacionais, as galerias de arte e similares que retomarão a sua atividade. E finalmente, no que diz respeito às modalidades à atividade esportiva, poderão ser retomadas as atividades classificadas pela Direção-Geral de Saúde como de baixo risco, a atividade física ao ar livre até 4 pessoas e os ginásios poderão reabrir, salvo para aulas de grupo, que continuarão sem poder ter lugar nos ginásios.
Queria aqui, mais uma vez, dar uma palavra de profundo agradecimento aos portugueses pela forma como têm conseguido, coletivamente, controlar esta pandemia. E, nesta terceira vaga, ter-nos conseguido trazer, com grande sacrifício, mas também grande determinação e grande persistência, de dias em que chegámos a ser dos piores do mundo, para a situação em que hoje nos encontramos, em que, no conjunto do espaço económico europeu, só a Islândia tem melhores resultados que os de Portugal. Deve-nos dar orgulho. Deve dar, sobretudo, orgulho aos portugueses, porque é fruto do seu empenho e do seu sacrifício que isto tem sido possível. Mas esse orgulho deve ser, sobretudo, transformado e convertido em força motivadora para continuarmos a manter o esforço, para que não tenhamos de ficar parados a marcar passos, nem muito menos tenhamos que regredir no que já conseguimos obter. E que possamos prosseguir, agora neste dia 5 e depois no dia 19 de abril, este desconfinamento a conta-gotas, que iremos continuando a fazer par e passo, em segurança, em busca da normalidade das nossas vidas. Muito obrigado. Viva, Sr. Primeiro-Ministro Filipe Santa Bárbara, para a TSF. Eu queria começar por lhe perguntar se no Conselho de Ministros de hoje não foi debatida a questão de poder intensificar controlos nas fronteiras, isto numa altura em que a Europa, como acabou de frisar, parece estar em contraciclo de Portugal, com mais países a apertar agora nos confinamentos. Se não está previsto nós, em Portugal, apertarmos nos controlos de fronteira e ainda no rescaldo da decisão de ontem do Governo, o Presidente da República já fez saber, já virou o foco para o outro lado, que a recuperação do país implica viabilizar os próximos 2 orçamentos. Bem sei que o Primeiro-Ministro ontem já disse que a estratégia é manter-se a negociação como tem feito nos últimos anos, mas depois de ouvir os partidos, sobretudo os da esquerda de ontem, se está preocupado com essas negociações que virão mais adiante. Bem, relativamente à questão das fronteiras, nós vamos manter o regime de controle fronteiriço que tem existido até agora. Vamos introduzir mudanças relativamente aos países que, tal como nós, tiveram a terceira vaga mais cedo, como é o caso do Reino Unido, e começar a poder facilitar as ligações entre estes países, e também relativamente ao Brasil, poder retomar voos, embora com a obrigação de testes e medidas de quarentena. Quanto ao mais, eu tive a oportunidade de dizer que houve o tempo do Presidente decidir, houve o tempo do Governo decidir, agora é o tempo do Tribunal Constitucional decidir, e, portanto, respeitemos esse tempo. Quanto ao mais, eu acho que é muito claro que, como disse o Sr. Presidente da República na mensagem que publicou, não há aqui nenhum drama, estamos a viver uma situação de absoluta normalidade, é a democracia e o Estado de Direito a funcionar, e, portanto, tudo deve decorrer como antes decorria, sem qualquer dramaticidade, e pronto, e o Tribunal Constitucional há de julgar o que tiver de julgar nos termos de direito. Boa tarde, João Trugal, Antena 1. Relativamente à matriz e à questão do R, que disse que efetivamente está a subir, mas de alguma forma, com um número baixo de casos, isso é matematicamente inevitável, o que lhe pergunto é, a Ministra da Presidência há uma semana disse que se o R subir para lá de 1, isso não significa, à partida, nenhuma paragem do confinamento, terá que ser avaliada em conjunto com a questão dos 120 casos. O que lhe pergunto é se há algum valor do R que seja atingido, 1.1, 1.2, que garanta por si só a paragem do confinamento. A segunda pergunta tem a ver com os concelhos. Disse que há 19 concelhos que estão em risco de, com uma segunda avaliação negativa dos casos, poderem parar. O que pergunto é se essa avaliação, caso os números subam bastante nesses países, se poderá ser feita antes
daqui a 2 semanas, ou seja, neste período de 2 semanas até à próxima avaliação do confinamento. A terceira questão que lhe queria perguntar ainda tem a ver com o Tribunal Constitucional, e é a última, é se, pegando naquelas críticas que foram feitas pelos partidos à esquerda, Bloco de Esquerda, PCP, que são partidos que têm viabilizado o orçamento, pelo menos um deles, se não teme que, de alguma forma, depois deste processo, as relações com esses parceiros tenham-se ficado fragilizadas e possam ter reais impactos nos próximos orçamentos. Obrigado. Não, seguramente que não, mas indo às questões relativas às medidas de desconfinamento. O primeiro lugar, quanto a estes conselhos, nós temos de ter as medidas com estabilidade e por isso anunciamos um calendário e a periodicidade da avaliação. Temos uma avaliação em 15 dias, porque as coisas podem variar de um dia para o outro e o que importa é fazer a avaliação de conjunto de 15 em 15 dias. Portanto, não será tomada nenhuma medida intercalar. Relativamente a essa situação, aquilo que nós desejamos é que, uma vez sinalizado um conselho como estando numa situação de risco, possa haver um esforço, naturalmente das autoridades de saúde, também com o envolvimento, naturalmente, dos autarcas, para se fazer um esforço acrescido de identificação, isolamento, rastreamento das cadeias de contágio, de forma a conter esses riscos e podemos chegar daqui a 15 dias com nenhum destes conselhos, destes 19 conselhos, aqui na mesma situação. Relativamente ao R, como disse e bem, há um efeito puramente matemático de quanto mais o número de casos vai diminuindo, o ritmo de transmissão também vai naturalmente ficando maior. Do ponto de vista matemático, por isso é que os dois critérios têm que ser sempre lidos em conjunto. Se me perguntam o que é que acontece se passarmos o 1, como sempre dissemos, as medidas serão progressivas. Uma coisa é chegarmos a 1,01, outra coisa é termos um 1,5, 1,2. Portanto, temos que graduar devidamente as medidas. Agora, o esforço que temos de fazer é mantermos no quadrante verde e esse esforço que é necessário fazer. Porque, como vemos, desde que nós façamos esse esforço, nós conseguimos os resultados. E, portanto, temos vindo a diminuir muito significativamente o número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, temos vindo a reduzir o número de internados, o número de internados em cuidados intensivos e felizmente, também o número de óbitos. Portanto, é necessário mantermos o esforço e não aliviar a pressão que temos tido. Olá, muito boa tarde. Susana Martins, da Rádio Renascença. Gostava de perguntar, eu bem sei que ainda vamos só para a segunda fase do plano de desconfinamento, mas gostava de perguntar se, a partir de maio, e a partir daquela data de 3 de maio, se já está a ser trabalhado algum tipo de plano para se correr bem ou se correr mal, não é? Para se está a ser pensado o pós 3 de maio, a última fase deste plano de desconfinamento. Depois, em relação aos cidadãos com residência em território nacional, esses não podem mudar de concelho, mas tem sido possível ir de férias para as regiões autónomas. Como é que isto tem sido possível e se há algum tipo de falta de fiscalização ou se há algum defeito por parte do decreto? E ainda em relação, uma terceira pergunta, peço desculpa, ainda em relação ao quadrante verde, se sairmos desse quadrante verde, bem sei que o meu colega já fez essa pergunta, mas se sairmos desse quadrante verde, o que é que acontece? Recuamos, paramos, ou pensa-se, pondera-se, o que é que se faz? O que é que é feito? A primeira pergunta qual é que era? Porque já... A primeira pergunta era sobre o plano pós-maio, se existe. Vamos lá ver, nós para já concentremos-nos em cumprir o programa que está definido. Como sabe, tem agora mais uma segunda etapa no dia 5, depois terá uma terceira etapa no dia 19 de abril e depois iremos fazer a avaliação posterior. Como eu disse, passo a passo, a conta-gotas, de forma a termos um desconfinamento controlado. Relativamente às regiões autónomas, aquilo que se
as regiões autónomas têm regionalizado o seu sistema de saúde e, portanto, também as suas medidas de saúde pública. E por isso, desde o princípio da pandemia, tem havido uma total autonomia das medidas que o Governo da República adota e que se limitam ao território do continente e as medidas que as regiões autónomas adotam que se aplicam exclusivamente ao seu território. E é por isso que não está prevista qualquer restrição de circulação entre as regiões autónomas e o continente e entre o continente e as regiões autónomas. Sr. Primeiro-Ministro, queria perguntar, a proibição de circular aos fins de semana vai manter-se depois nos fins de semana, neste caso logo a seguir, 10 e 11 de abril, 17 e 18, e por aí fora, se essa proibição de circulação vai se manter com os horários que estão agora definidos, a 21 horas durante a semana e aos fins de semana às 13 horas e o retalho alimentar às 19. Essa é a primeira pergunta. A segunda, as fronteiras terrestres com Espanha abrem dia 6 ou vai manter-se a manutenção das fronteiras fechadas? Depois queria ainda perguntar, ainda não há o impacto ou os efeitos do segundo desconfinamento e da Páscoa, porque ainda estamos a decorrer nesse período. É arriscado avançar para a fase seguinte sem saber este impacto, ou seja, poderá haver uma mudança no espaçamento da avaliação, por exemplo, de 3 em 3 semanas para acautelar estes efeitos da Páscoa que não são conhecidos e do primeiro desconfinamento? E para terminar, queria perguntar, já falou sobre isto, mas eu insisto, o Presidente da República quer saber, segundo o Expresso, se o Governo e os partidos querem levar a legislatura até ao final. A minha pergunta é se vai fazer tudo para que isso aconteça e se acredita que isso aconteça ou se acha que está cada vez mais isolado e vai dificultar aqui a situação do Governo para os próximos 2 orçamentos. Bem, vamos então isolar-nos no tema desta conferência de imprensa e o tema desta conferência de imprensa tem a ver com o desconfinamento. Nós vamos precisamente agora entrar na segunda fase do desconfinamento, que programámos para 5 de abril, e que tem este conjunto de atividades que vão reabrir a partir da próxima segunda-feira. Uma das alterações importantes é que cessa precisamente ao fim do dia 5 a proibição de circulação entre concelhos e, portanto, na próxima quinzena não está prevista a proibição de limitação entre concelhos, seja à semana, seja ao fim de semana. Há um acordo, de facto, com o Reino de Espanha para mantermos fechadas as fronteiras, fechadas nos termos em que elas estão a fronteira terrestre, de forma a evitar um incremento da pandemia e a mantermos a situação neste momento devidamente controlado. Como sabe, Portugal e Espanha têm sido exemplares desde o início deste confinamento. Creio que devemos ser dos poucos países europeus que têm sempre, sistematicamente, acordado a gestão da fronteira comum sem medidas unilaterais de um ou de outro país. Temos-lo mantido e vamos continuar a manter e vão-se manter fechadas as fronteiras terrestres com Espanha, com aquelas exceções que são conhecidas e que têm vindo a ser praticadas. Quanto ao calendário, não vamos mudar. Fixamos o calendário precisamente para que os cidadãos, as empresas, todos possamos ter uma previsibilidade de qual é o processo de desconfinamento e o possamos ir medindo. E aquilo que é fundamental é estarmos sempre atentos à evolução daqueles 2 indicadores, número de casos, índice de transmissão, de forma a contermos naquele quadrante verde, de forma a que este calendário possa continuar a decorrer paulatinamente como o tínhamos definido originariamente. Os horários não têm alteração. E a legislatura até ao final? Portanto, quanto aos horários, o que está estabelecido, e tínhamos dito, é que as atividades reabririam com os horários que tinham sido fixados previamente. Por exemplo, neste caso das planadas, vão poder estar abertas até às 22h30. Se no dia 19 de abril, como todos desejamos, pudermos passar para a fase seguinte, com a abertura não só da restauração, como também dos espetáculos, poderão também decorrer até às 22h30. Mas para isso temos que chegar ao dia 19 de abril dentro do quadrante certo. Quanto aos outros temas, acho que já escutámos o que tínhamos para dizer e este tema, e podemos, portanto, focar
diria mesmo, olha, confinar ao tema do dia, que é as medidas de desconfinamento a partir do próximo dia 5. Muito boa tarde, Andressa Pereira da CMTV e também para a SIC e para a TVI. Eu tenho 3 questões. A primeira tem a ver com os hotéis, se estes já podem também retomar ou não os diferentes serviços, como por exemplo restauração ou piscinas. A segunda questão, se já há alguma previsão de quando é que podem passar a estar abertas as escolas de condução, visto que tem sido algo muito criticado por continuarem fechadas. E a terceira e última questão tem mais a ver com o desporto. Porque é que o Governo não autoriza público nos estádios de futebol ou eventos como MotoGP e Fórmula 1, quando anteriormente o Secretário de Estado do Desporto tinha dado indicação de que estes eventos poderiam ter público? Qual foi a verdadeira razão para mudar esta decisão? Muito obrigada. Primeiro, quanto aos hotéis, não há nenhuma alteração, os encerramentos mantêm-se. Quanto às escolas de condução, também não há nenhuma alteração, também se mantém esse encerramento. E, obviamente, não há eventos com público, porque os eventos com público é um risco acrescido de juntar pessoas e, juntando pessoas, haver um risco de transmissão da doença. E, por isso tem que ser, obviamente, evitado e vamos continuar a evitar. Pedro Brás Fonseca Lusa. Sr. Primeiro-Ministro, agora que vai acelerar a vacinação diariamente, supõe-se que faltam cerca de 2.000 enfermeiros para responder às exigências do novo período de vacinação neste segundo trimestre. Como é que o Governo está a pensar contratar rapidamente esses enfermeiros que se consideram em falta? Como já foi explicado, não faltam enfermeiros. Há enfermeiros necessários para assegurar o esforço de vacinação. Se houver aqui ou ali alguma necessidade de complementar os recursos que existem no Serviço Nacional de Saúde, eles serão assegurados. Mas, como sabe, está tudo planeado quanto ao plano de vacinação, ele vai ser cumprido tranquilamente e os testes de esforço que se fez no fim de semana passado foi muito importante e o teste que iremos fazer no fim de semana posterior à Páscoa, portanto a 10 e 11 de vacinação massiva do restante pessoal docente e não docente das escolas, vai ser mais um momento muito importante para afinarmos as metodologias. Agora estão identificadas as necessidades de recursos humanos, está a plena satisfação das necessidades de recursos humanos. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Tiago Barzinho, do ECO. Gostaria de perguntar sobre a questão das esplanadas. Se confirma que poderão ser, portanto, haver almoços e jantares nas esplanadas. Relativamente aos concelhos que estão em risco, gostaria de perguntar se o que significa, caso concretize que passam mesmo por uma situação de maior risco, haverá mesmo recuos ou se simplesmente não avançam no desconfinamento. Por último, só perguntar relativamente ao teletrabalho, o Governo prolongou o teletrabalho até ao final do ano nos concelhos com maior risco. Aquilo que eu perguntava era se também poderá prolongar os apoios às empresas nesses mesmos concelhos. Obrigado. Bem, os apoios às empresas, como sabe, não variam em função dos concelhos, variam em função da quebra da atividade e, portanto, esses apoios não só se mantêm, como foram ainda recentemente reforçados, tal como os apoios sociais têm sido sucessivamente reforçados e, portanto, é isso que iremos continuar a fazer no escrupuloso cumprimento daquilo que está previsto no Orçamento de Estado. Quanto às esplanadas, sim, as esplanadas estarão para serviço pleno e, portanto, se for restaurante, pode perfeitamente servir refeições de almoço ou de jantar. Mais uma à distância. Negócios? Agora sim. Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Boa tarde, peço desculpa. Ana Salés do Negócios. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria saber se a partir do dia 5 os super e hipermercados já poderão vender os produtos que estavam interditos até agora, como roupa e brinquedos. Queria também saber se, tal como no ano passado, as lojas de rua com mais de 200 metros quadrados vão poder abrir se só disponibilizarem esses 200 metros quadrados. E gostaria de ter certeza se os estabelecimentos com esplanada que reabrirem na segunda-feira
continuam a ter direito aos apoios ou se os perdem por reabrirem a esplanada? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, ninguém perde apoio por abrir esplanadas. Os apoios são concedidos em função da quebra da atividade. E aquilo que nós todos desejamos, e seguramente os proprietários dos estabelecimentos desejam, é conseguirem retomar os níveis de atividade anteriores e não estarem dependentes dos apoios. Agora, enquanto os apoios forem devidos, os apoios irão continuar a ser pagos. Segundo lugar, as únicas lojas que poderão abrir são as lojas de rua, com uma área máxima de 200 metros quadrados, ponto final. Depois, relativamente aos outros, para não fazerem concorrência desleal aos que estavam fechados, esses naturalmente vão passar a poder vender os mesmos bens que passaram a poder ser vendidos também na via pública. Pego eu ou não? Olá, boa tarde. Rita Tavares, do Observador. Queria só fazer uma pergunta sobre uma questão que não é deste Conselho de Ministros, mas é paralela a isto que estamos a viver, que é o desconfinamento. E que terminou no dia 31 de março a questão das moratórias. O Parlamento, entretanto, aprovou o alargamento deste instrumento. O Governo pondera fazer alguma coisa sobre esta mesma matéria e se o Sr. Primeiro-Ministro considera que estas sucessivas coligações que vão contra a vontade do Governo não estão a denunciar que há um problema para este Governo manter a governação como tem mantido até agora? Não, como já tive várias vezes a oportunidade de dizer, o Governo só terá problemas de governação no dia em que a Assembleia da República aprovar uma moção de censura ao Governo. É simples. Segundo lugar, tanto quanto creio, essas propostas foram aprovadas na Generalidade, baixaram à Comissão e agora haverá um trabalho de especialidade. Portanto, a Assembleia ainda não aprovou nada sobre moratórias, há um trabalho em curso e veremos no final desse trabalho em curso. Mais algum assunto? Não? Então, boa Páscoa a todas e a todos, e a recomendação que mais uma vez faço é que celebrem a Páscoa em segurança, o que significa só com o vosso agregado familiar, evitem ajuntamentos, vivem convívios que ponham a vossa saúde em risco e a saúde dos outros em risco. E temos de prosseguir esta trajetória de conseguirmos continuar a mantermos naquele quadrante verde que nos vai permitindo, de 15 em 15 dias, dar novos passos para irmos fazendo este desconfinamento a conta-gotas. Muito obrigado a todos e boa tarde.